Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Caminho Espírita. Vamos estudar hoje causas atuais das aflições. O canal Caminho Espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Eu sou Paulo Ramos, sejam bem-vindos aos nossos estudos. Logo após a vinheta. Muito bem, deixo aqui para vocês, abaixo, a descrição do link do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Kardec, nesse item, ele fala sobre as vicissitudes da vida que podem ser na vida atual ou em outras existências, e vamos ver num próximo estudo. Ele diz o seguinte: as vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se quisermos, têm duas origens bem diversas, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Continua. Remontando a fonte dos males terrenos, reconhece-se que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que o sofrem. Ainda diz Kardec: quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por mau comportamento ou não terem limitado os seus desejos? Quantas uniões infelizes, porque resultaram dos cálculos do interesse ou da vaidade, nada tendo com isso o coração. Kardec aí vai descrevendo, uma série de situações em que muitas das vezes nós, nessa vida presente, tornamos a nossa vida muito complicada. Ele descreve essas situações e ainda apresenta outras. E dissensões de disputas funestas poderiam ser evitadas com mais moderação e menos suscetibilidade. Aqui ele diz, como poderíamos evitar todas essas aflições. Quantos pais infelizes com os filhos por não terem combatido as suas más tendências desde o princípio. Esse é um ponto muito importante. Ele ainda diz, por fraqueza ou indiferença, deixaram que se desenvolvesse neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que ressecam o coração. Mais tarde, colhendo o que semearam, admiram-se e afligem-se com a sua falta de respeito e sua ingratidão. Prosseguindo, ainda diz Kardec que todos os que têm o coração ferido pelas vicissitudes e as decepções da vida interroguem friamente a própria consciência e remontem passo a passo a fonte dos males que os afligem e verão se, na maioria das vezes, diz Kardec, entre aspas, se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, não estaria nesta situação. O problema está aí, Muitas das vezes nós não refletimos as situações que nós criamos na nossa existência atual. Não analisamos, não paramos um pouco para pensar naquilo que nós fizemos ou que estamos ainda fazendo. Então, esses passos nós não fazemos nenhuma reflexão e depois nós podemos dizer, se eu não tivesse feito tal coisa, não estaria nesta situação hoje. Ainda diz Kardec. A quem, portanto, devem todas essas aflições, senão a si mesmos? Não é? Pergunta Kardec. O homem é, assim, num grande número de casos, o autor dos seus próprios infortúnios. Aqui o grifo é meu porque é muito importante essa observação feita por Kardec. Um grande número de casos, o autor de seus próprios infortúnios somos nós mesmos. Somos nós mesmos.
e causamos essas aflições nos dias de hoje. Ele ainda diz: mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples e menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a previdência, a falta de oportunidade, sua má estrela, enquanto, na verdade, sua má estrela é a própria incúria, ou seja, falta de cuidado. Seguindo, diz ainda Kardec: os males dessa espécie constituem seguramente um número considerável de vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para o seu adiantamento moral e intelectual. O grifo é meu, mais uma vez. É muito importante. Quando nós desenvolvermos mais a nossa moral diante do amor, da caridade, do bem, da benevolência, da honestidade, da sinceridade, nós evitaremos muitos males na nossa vida. E também trabalhando pela nossa elevação diante dos nossos conhecimentos, poderíamos, tomar decisões mais sábias e mais sensatas. Continua Kardec: Deus vê o progresso de todas as criaturas, eis porque não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por mais leve que seja, uma única infração à sua lei que não tenha consequências forçosas e inevitáveis, mais ou menos desagradáveis, de onde se segue que, nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre punido naquilo em que pecou. Nos crimes mais graves ou em situações que ele cometeu alguns deslizes, infringindo a lei de Deus, Deus irá punir sempre naquilo que nós pecamos. E ainda diz Kardec: os sofrimentos consequentes são então uma advertência de que ele andou mal. Dão-lhe a experiência e o fazem sentir a diferença entre o bem e o mal, bem como a necessidade de se melhorar para evitar no futuro o que já foi para ele uma causa de mágoas. Sem isso, ele não teria nenhum motivo para se emendar. Confiante na impunidade, retardaria o seu adiantamento e, portanto, a sua felicidade futura. Aí está o aguilhão da dor. Paulo de Tarso fala que a dor é o aguilhão que faz com que nós mudemos os nossos hábitos, as nossas atitudes para o bom caminho, para o bem, para o amor, para a caridade. Porque se estamos sofrendo, é porque estamos andando no mau caminho, infringindo as leis de Deus. E o sofrimento é esse aguilhão, é a dor que faz com que o homem tome iniciativas para se emendar, porque ele, ficando confiante na sua impunidade, ele certamente retardará o seu adiantamento e também a sua felicidade futura. O Espiritismo, então, nos dá todas essas explicações, porque nós devemos andar no caminho do bem, que é a lei de Deus, para que nós possamos ter a nossa felicidade futura assegurada. Meus amigos, ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua presença nos nossos estudos, aqui no canal Caminho Espírita. Clique no sininho, assine o canal para que nós continuemos a estudar esta doutrina que nos dá o caminho para a nossa felicidade futura. A todos, muita paz.